E aí, pessoal, acabou de acontecer o eclipse. Quer saber como isso envolve a sua vida? Quer todas as dicas para o seu signo com astrologia e baralho cigano? Então fica aqui com a gente agora. Roda a vinheta! Olá, galera do bem! Que prazer estar com vocês. Você está no canal Terapia do Tarô Consultas. Quem é você? Adivinha quem sou eu? Eu sou o Alexandre Uva, pessoal. E você quem é, Priscila? Eu sou Priscila E você quem é, Junqueira. Priscila? E você quem é, Priscila? Desculpa, pessoal. Vai lá, vai. Vai. Tem que ser no astral. Tem que ser no astral. E você quem é? Você não vai cortar? Não. Ele não vai cortar. E você quem é, fulana? Bom, gente, é bom a gente começar de bom humor. Meu nome é Priscila Junqueira, sou terapeuta holística, taróloga, numeróloga e astróloga, e ele também. E para quem caiu aqui de paraquedas, né, a turma aqui é animada mesmo, né? Para quem já está acostumado com a gente sabe, hoje nós vamos falar de um evento maravilhoso e extraordinário que está ocorrendo no céu. Com certeza. Que é, Ale? Adivinha? Ó. É o eclipse. Eclipse lunar. Hoje a gente está com a corda toda. É o eclipse lunar. Vamos nessa. Vamos lá, gente. É importante as colinhas, né? Porque é muita informação para todos vocês, né? Muita coisa para passar. Então vamos lá. Bom, primeiro eu queria que vocês entendessem que todo ano existem os eclipses, tá? Não é um evento, um ano acontece, no outro não. A única coisa que foi extraordinária realmente foi o ano passado, que nós normalmente temos todos os anos 4 eclipses. Ponto. O ano passado, em 2020, que era um ano extraordinário, nós tivemos 6 eclipses, porém estávamos em mudança, em transação, né, de elemento. Estamos agora trabalhando, passamos do elemento terra, estamos agora trabalhando o elemento ar. Então todo esse processo, o universo é muito sábio e ele decidiu por bem termos 6 eclipses. Porém agora continuaremos na vibe dos 4 eclipses. Então começamos uma temporada de eclipses. É muito importante que a partir de agora anotem aí na agendinha de vocês, porque todas essas datas que eu vou passar, vai ocorrer um movimento de mudança na vida de vocês. Vamos dar um pause para eles buscarem caneta e papel? Já foram lá? Pause. Pegou! Foram rápidos, hein? Bom, gente, o primeiro, dia 26 de maio, às 8h15, no assunto, o eixo Sagitário. Ele aconteceu. Anotem aí, tá bom? Nós vamos falar dele. Muito próximo, né? Muito coladinho, nós vamos ter um eclipse solar. Anotem de novo outra data. Eclipse solar no dia 10 de junho, no signo de Gêmeos, trabalhando os assuntos geminianos. Posso falar o horário? Pode falar. O horário vai ser, primeiro, deixa um like, compartilhe e se inscreva no canal. O horário é das 7h43, como a Pri falou, em Gêmeos. Então vamos lá. Solar, eclipse solar, 10 de junho de 2021, 7h43, signo de Gêmeos. Depois nós vamos ter em novembro, vai dar um pause, a gente vai ganhar um fôlego. E nós vamos ter em novembro um eclipse lunar, dia 19 de novembro de 2021, às 6h05, no eixo Touro. Só que aí, gente, nós vamos ter uma conversa muito longa quando chegar novembro, porque se vocês perceberem, o eixo Gêmeos-Sagitário trabalha sempre os mesmos assuntos. Quando a gente chegar lá em novembro, nesse eclipse lunar do dia 19, a gente vai estar trabalhando Touro e Escorpião, ou seja, a temática vai mudar completamente. Mas nós vamos ter, voltando aos assuntos Gêmeos-Sagitário,
Anotem aí. Eclipse solar, novamente dia 4 de dezembro de 2021, às 4h35 no regente Sagitário. Pois bem, olha o que vocês estão recebendo, olha o material que vocês estão recebendo aqui. Para já poder se programar o ano todo, gente. Até o final do ano vocês têm informação com a gente. Vamos lá. Bom, o que é importante, tá? Portanto, é assim, gente, os assuntos do agora em destaque pro mundo e que vão estar ligados também a vocês, vão ser os assuntos ligados a estudos. Então deve ter muita gente que deve estar pensando, aliás, deixa no comentário aí. Ah, Pri, tá batendo, eu tô com vontade de fazer um curso, porque deve ter gente querendo fazer curso ou já está estudando, aprendendo coisas novas, pensando em intercâmbio. Apesar da pandemia, já deve ter gente tentando se programar e falando quando tudo isso passar, quem sabe um intercâmbio ou uma viagem. Os assuntos desse eclipse vão envolver fronteiras, então pra gente que tá aí na pandemia vai ter um bocado de informação aqui agora, fica aqui com a gente que vocês não vão se arrepender. Agora, religião, tá? Crenças que limitem muito ou que limitaram vocês durante muito tempo vão começar a ser revistas, porque nesse eixo Gêmeos-Sagitário, o que a gente quer? Sagitário é a cultura, é o conhecimento. Gêmeos também envolve conhecimento, comunicação, a mente, só que de uma forma mais ampla. Sagitário é muito profundo, então quando ele vai estudar, ele vai lá no âmago, lá nas profundezas. Gêmeos, ele quer aprender de uma forma mais leve, mais ampla e de tudo um pouco. Aí vai entrar a responsabilidade desses eclipses para quem vai estudar, de manter um equilíbrio entre nem estudar só superficialmente um assunto, porque senão você nunca será um bom profissional, e nem tampouco só ficar apegado àquela matéria, fechar a cabeça para aquilo e achar que sabe tudo também. E achar que sabe tudo e não abrir a mente para outros conhecimentos. Exato. Bom, outra situação importante. Gêmeos rege 2, né? Na simbologia, a carta de Gêmeos são 2 irmãos gêmeos. Então existe aí e vai existir, envolvendo os assuntos desse eclipse, dúvidas. A gente vai ver muita gente com dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Porque Gêmeos rege escolhas. Então, provavelmente vamos ter que ter responsabilidades a respeito das nossas escolhas. Mas não para por aí. Agora, o Alê vai iniciar. Nossa, fiquem aí, já deixa o like que agora é quente. Todo mundo vai saber os mistérios que envolvem o eclipse, porque fica todo mundo nessa, o eclipse, o que é o eclipse? Eu tenho medo do eclipse. Então nós vamos dar algumas dicas que vocês nunca mais vão esquecer o que é um eclipse e para que ele serve. Começa aí, Ale. Você é bom nisso, Ale. Vamos ver de que forma o pessoal consegue entender com clareza isso. Vamos lá. Para começar, os eclipses, todos nós sabemos, eu até fiz umas diquinhas aqui, né? Escrevi aqui com a Pri, para vocês poderem saber do que a gente já sabe que é um evento. Todos nós sabemos que é um evento importante dentro do nosso universo, não só astrológico, como místico e tudo mais. O que acontece nessa dinâmica do eclipse? Eles são eventos reveladores. Já são eventos importantes por diversos fatores e um dos maiores fatores é esse, de ser revelador. Então, olha só, quando as pessoas imaginam que o eclipse só passou ali por acaso, estão enganadas, porque ele tem muito a ver com os assuntos de transparência. Então ele vai revelar as pessoas, ele vai revelar as mentiras, ele vai revelar o oculto. Ele vai trazer à tona algum fio da meada para você entender o que está acontecendo. É só você ficar atento. E se você tem algo a esconder, vai ser complexo, porque ele vai tentar fazer com que as pessoas vejam o que você está escondendo. É muito importante vocês entenderem essa dica, porque é assim, as pessoas precisam aceitar que não dá para reverter
este fato. Você fala, não dá? Não dá. Este fato não dá para reverter. Imagine que a pessoa está grávida, né? Ela consegue reverter esse fato? Consegue? Não consegue. A gravidez será algo que vai marcar a vida dessa pessoa. Que, aliás, acontece para muita gente no eclipse, né? É muito pois comum. Quanto mais próximo os acontecimentos do eclipse, maior é a chance deles serem revelados. Então eu estava falando disso, Pri, de não conseguir reverter. E as pessoas vão dizer, mas gravidez é reversível. Não é. A partir do momento que você ficou grávida, aquilo vai marcar para a sua vida inteira, né? Mesmo que a pessoa perca o bebê, aquilo vai marcar a pessoa. E assim outros eventos, como por exemplo, se a pessoa recebe um pedido de casamento, ela está envolvida num relacionamento e recebe um pedido de casamento. É possível reverter isso? Não é possível reverter isso. Vai falar pra ele, cala a boca, menino, não quero ser pedida, não. Sabe por quê? Porque mesmo que a pessoa te fale, você pode ser um homem ou ser uma mulher, na hora que falou do assunto casamento, não vai ser mais a mesma coisa. Mesmo que você decida não casar, o envolvimento afetivo vai ser diferente a partir do momento em que foi tocado nesse assunto e o outro ignorou. Então, esse é desta forma. Tem como você, por exemplo, evitar? A pessoa te mandou embora. Você tem como evitar esse fato? Chorar lá pro chefe? E não tem. Então eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Especialmente dentro da trajetória de 6 meses, que olha essa dica, que é quando o eclipse está na energia ápice. Ele aconteceu agora, né, o eclipse. E aí o que acontece? Durante 6 meses ele fica ali numa energia latente, influenciando as vidas. E aí o que ocorre? A pessoa ela não tem como reverter essa situação. Então não tem como você chorar para que aconteça o oposto a isso. Você não tem como escapar dessa situação. Você tem que entender a influência disso na sua vida. Então, como eu disse, se você foi mandado embora, né, e foi pedir essa revelação, não tem como mudar esse fato. Né? Não dá para você implorar, não dá para você voltar atrás em um relacionamento. O que quer que você tenha vivido, tem que entender que o eclipse vai transformar. Mas tem um propósito. É para que você possa encaminhar a sua vida para uma fase com certeza melhor. Mesmo que você não ache que é melhor naquele momento que aconteceu, mas é para mudar para melhor. Então o eclipse ele pode ser super alternado, a gente sabe disso, né? Por exemplo, ter ali o eclipse solar, ele é assim, né? Ele tem o eclipse solar, aí depois na próxima vez é o eclipse lunar. A gente não tem como mudar isso. Então ele sempre acontecerá. Teve o lunar agora, né? E vai ter o solar, né? Vai ter o solar. Né? Quando isso acontece, ele fica revelando cenas dos próximos capítulos. Você tem um fato, um acontecimento, aí revela, aí no outro eclipse meio que continua aquilo, mas para ver o que vai ser o pós, né? O depois disso. Então durante mais ou menos 1 ano, as etapas aí são feitas dessa forma, de revelação, um ponto depois outro. Então você, como foi dito também, vai entrar numa fase de iniciar um trabalho novo. Por exemplo, você foi mandado embora, um exemplo. E aí qual que é o próximo? As cenas dos próximos capítulos. Você desenvolve um projeto, inicia um trabalho novo, ou inicia um estudo, um curso, porque é um segmento daquilo que aconteceu. Não foi ao acaso, né? Como eu disse, serve a um propósito. Sim. Houve o corte, deu início a um projeto de trabalho e ali vai acontecendo. Então, se a pessoa se separa num eclipse, com certeza ela pode, de repente, entrar num novo relacionamento ou mudar de cidade, né? Se ela muda de cidade, ela entra num evento de uma nova casa, de um novo caminho. Então, os eclipses, os acontecimentos dentro ou próximos de um eclipse, ele sempre vai ter no outro eclipse algum tipo de revelação, algum tipo de Então quer dizer que no eclipse agora, tem que agradecer ao universo. O próximo do dia 10 de junho pode acontecer mais mudança ainda. Pode. Então vamos ter que gravar mais vídeo. Vamos gravar mais vídeo para elas. Meu Deus do céu. Então não dá para julgar se ele é bom ou ruim. Tem que entender que é por conta de um resultado novo na sua vida. Vamos lá, Pri? Vamos. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, gente.
Toda vez, segue outra dica de eclipse, hein? Anota aí que vocês nunca mais vão esquecer o que é o eclipse. Toda vez que um eclipse ocorre, prestem atenção, principalmente para quem faz aniversário, geminianos agora, geminianas. Mas quando for um eclipse em janeiro, os capricornianos, não importa. É o seu aniversário, tá? O eclipse ocorreu muito próximo do seu aniversário ou no dia do seu aniversário. Fique ligado 5 dias antes e depois 5 dias depois do ocorrido, do eclipse, entendeu? Fiquem atentos aos sinais que podem vir. De repente acontece alguma coisa diferente, pô, calcula. Hoje é dia, sei lá, 26. 23 aconteceu um telefonema me convidando para um novo trabalho. Será que não é um sinal? Ou dia 1º de junho veio uma notícia diferente, eu fiquei sabendo de uma informação. Então, para todos vocês que fazem aniversário próximo de eclipses, fiquem atentos aos sinais, tá? Outra coisa, assim, é importante também que você, por exemplo, quando eu falo de sinais, tá? Isso é muito importante. Começa a prestar atenção e não é só você que está perto do aniversário. Quando a gente fala de eclipse, claro que quem está fazendo aniversário próximo vai sentir mais. Mas quando a gente fala de sinais, todo mundo tem que prestar atenção. Então, por exemplo, você tá lá na semana do eclipse e vê que de repente uma amiga sua do trabalho, que ela era super, vocês eram parças, tal, de repente ela começa assim a se distanciar de você, a ficar meio estranha, meio fria, né? E você não entende nada. Você fala, gente, mas o que é isso? Só que tá perto do eclipse. E aí vocês vão lembrar das nossas dicas. Essa amiga tá meio estranha. Epa, algum sinal o universo tá me dando. 4 meses depois, ou 6 meses depois, já que a duração do eclipse pode ser de 6 meses a 1 ano, esta amiga, você é mandada embora da empresa e essa amiga ocupou o seu lugar. Eita! Era o sinal. Era ali que estava o mistério. Outro exemplo, tá? São só exemplos, tá, gente? Não tô falando que vai acontecer com vocês. Sinais. Você pega lá o telefone do namorado, tal, tá jogando um joguinho, de repente aparece uma mensagem. Oi, é a Benedita. Você tá bem? Aí você fala, e aí, quem que é essa Benedita aí? Quem que é? Quem é essa dita? Não, quem é essa dita? Lógico que Benedita é só, né, só um codinome. Não, não é ninguém, é que ela queria trabalhar com a minha mãe, pediu um emprego na loja da minha mãe, ela é atendente, ela atende bem. Conversa desconversada. Tá. Tudo bem, aquilo passa e 3 meses depois, 1 semana depois ou 6 meses depois, ele vira pra você e fala, ai, acabou, não tá dando mais, a gente não tá se entendendo. E aí, 1 mês depois desse término, você descobre que ele está com quem? Com a Dita! Pois é, minha gente. Então, isso é revelador. É o sinal, tá? Então, a gente tem que prestar atenção. E agora ele vai dar mais uma dica, anotem aí. Eu acho que isso é muito importante mesmo, tá anotando? Isso é, hein? Anota tudo aí, Vamos gente. lá. Nessa mesma fase, e qual fase é essa, Priscila? Dentro desse semestre, tá, gente? Isso Começou o eclipse, vai até o final do ano essas dicas que a gente tá dando pra vocês, tá? Seguinte, evitem lançar agora, vou falar real, até novembro, dezembro, evitem lançar produtos, evitem se lançar no mercado de uma forma muito intensa, incisiva, né? intensa, de uma forma profunda. E grandes investimentos, grandes gastos, grandes custos não deverão serem feitos. Ah, mas agora eu já fiz. Quanto mais próximo do eclipse, maior é a chance de mais tarde ser revelado que aquela circunstância precisa, aquele trabalho, aquele produto, aquele projeto, precisa ser revisto. Que daquela forma não saiu exatamente como você queria. Se você não acredita, simples, anota aí o que eu estou te falando e dá uma olhada depois. Faz o seguinte, quer melhor? Isso é verdade, gente.
Ontem mesmo eu peguei um cliente que me perguntou: eu devo montar um negócio? E aí eu pensei, meu Deus, estamos muito próximo ao eclipse. O que eu fiz? Eu fiz a análise dele, da mandala astrológica, com tarô, com pedras. Então, caso você tenha que montar algo ou tomar uma decisão mais assim, vamos dizer assim, é obrigada a tomar uma decisão, faça a sua análise, ou então, estude a mandala astrológica, pede uma consulta com a gente, estamos aqui. Não, mas independente disso... Mas evitem, né? Independente... O que a Pri está falando é real. Você vai ter que, em algum momento, você vai descobrir que você fazendo ou não análise, você vai descobrir que você tinha que reavaliar. Exatamente. Então você vai ter que reavaliar essa situação. E foi isso sempre. mesmo que eu respondi para ele. A dica já está sendo dada. É só não fazer. Para não fazer. Ah, mas e eu que já fiz? Bom, aí o seu caso pode ser profundo, aí de fato faça consulta. Que nem eu falei, mas se tiver que fazer, aí, vale a pena fazer uma análise astrológica. Porque o lance é reavaliar. O lance é você reavaliar, vai ter que reavaliar se aquilo tá bom ou não. Fez, já fizeram, estou sabendo disso agora. Vocês vão ter que rever de que maneira reconstruir ou de que maneira direcionar. Foi feito de um jeito, aí vocês descobriram que agora tem feito... A Priscila, no bate-papo nosso, estava citando uma coisa muito importante sobre isso. Vocês abriram um negócio de celular. Aí daqui a pouco, próximo do eclipse, descobre-se que aquele modelo estava pegando fogo, estava estourando, ou lançou outro no mercado. Vai ter que reavaliar tudo de novo, comprar novos para vender. Entendeu? Então, em termos de negócios especificamente, o lance da reavaliação é muito importante. Ou, por exemplo, de repente você tem que mudar de casa. Você está numa situação que você tem a opção de mudar mais para frente ou segurar, comprar um imóvel mais adiante ou segurar. Qual é o ideal? Segurar até o final do ano. Isso. Tá bom? Vamos então lá. Dada a dica aí, gente. E aí, o que mais você tem para falar de dicas? Aí a gente tem uma outra coisa muito importante para revelar para vocês, que é o seguinte. Anotem aí. Existe a questão do Sol e da Lua. E aí, outro dia, um cliente perguntou para mim o que era isso, né? O Sol e a Lua é um planeta, não é? É o seguinte, pessoal. De uma forma popular, os astrólogos chamam o Sol e a Lua de planeta. Mas a verdade dele é que são luminares. São luminares. O Sol é um luminar e a Lua é um luminar. Então, porque ilumina, né? Porque não são planetas. E porque ilumina. Então nós temos o seguinte, uma influência muito forte deles. Para começar, o Sol, ele rege o signo de Leão. Então, essa regência do Sol sobre o signo de Leão é muito forte. Fica claro que quando o eclipse é solar, ele tem uma influência muito intensa sobre o signo de Leão, né? As pessoas que são os leoninos sentem muito o eclipse solar. Mas a Lua rege quem, Pri? Câncer, isso aí. Cancerianas, caranguejinhos, logo, caranguejinhas. Conte pra eles, logo quando o eclipse eu bati aqui até machucou. Gente, olha que chique. A pessoa, ela tá com uma pulseira. Cartinhas do tarô, que tem as cartitas gente. do tarô. Que fofinho. Bom, então a Lua... É o seguinte, gente, imagine comigo, vou dar um exemplo. É um babado forte quando ocorre um eclipse comigo. Por quê? Porque eu sou ascendente em Leão, então o luminar Sol tá ali, ó, uau, né? E eu tenho a minha Lua domiciliada em Câncer. Então imagina o babado, a coisa, a loucura que é. Olha, eu já tive cada eclipse, eu já passei por cada uma, que um dia eu vou contar pra vocês. Não é Mas fácil. Vamos lá. O que é importante deixar claro, tá? É que não necessariamente porque um luminar é o seu regente, por exemplo, você tem o Sol, você é uma leonina, você é canceriana, é regido pela Lua, que algo ruim vai acontecer. Não. Vou até falar. Pode acontecer o que, Ale? Por exemplo, na maioria das vezes, o eclipse ele vem para esse caso, né? Para encorajar também as pessoas, não só para revelar. Então, ele vai tornar uma pessoa com as experiências mais intensas, por exemplo, eles vão encorajar as pessoas a realizar suas próprias experiências. Então, experiências novas, né? Se a pessoa antes... Isso para todos, né? Todo mundo, não é só para o leonino, nem só para o caranguejo, é para todo mundo. Então, se de repente vocês estavam com uma certa dificuldade de criar coragem para resolver uma situação,
no momento do eclipse, ele vem com mais potência, para investir, para impulsionar você a resolver aquilo. Então ele vai potencializar a sua solução, né? A sua coragem para solucionar. Então se você quer tocar um instrumento, não consegue, o eclipse vem e faz você ter coragem para ir lá e aprender, ter aula e tocar aquele instrumento. De repente, você quer fazer um curso, ele vem e traz inspiração. De repente, você quer dizer para uma pessoa que você gosta, mas tem uma dificuldade imensa. Aí pode vir uma coragem imensa. E ele te coloca diante daquele momento para falar. Então, existe inúmeras formas do eclipse deixa eu só tocar fazer vocês. uma observação. Aí a gente não está falando de montar negócio. É diferente. Nós estamos falando de coragem para ação, né? É uma coragem de ação íntima. Mas se ele der coragem para montar um negócio, monta daqui 6 meses. Não, porque a gente estava comentando Sim, de montar um negócio ou não. A questão aqui é, se você vai fazer algo que envolve um risco econômico para sua vida, um risco de você fazer uma grande mudança, é uma coisa, tem que ter cuidado. Agora, essa coragem de fazer algo que você já queria, por exemplo, expressar um sentimento, cantar, tocar, revelar dançar, revelar um segredo. Isso sim. Isso, o eclipse é mestre em te encorajar. Agora, não tentem, essa é a última dica daqui, adivinhar os eventos e situações que estão relacionados aí no eclipse. Por quê, pessoal? Porque eles não são tão visíveis assim. A gente tem que sentir e tem que ter percepção na hora que a coisa for acontecendo ali. Mas tentar entender o que vai ser para mim e tal, que tipo de clareza, o que ele vai revelar, não dá. O eclipse realmente é só depois que eclipsou que nós saberemos, né, em cada vida. E aí, Pri? Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar do Brasil. Como é que será? E já signos. Já signos. Então fica aqui com a gente. Já tá gostando do vídeo, das dicas? Deixa o seu like, se inscreva no canal, comente, ative o sininho e comenta tudo. Só olha, eu quero isso, eu quero mais dica daquilo, que a gente responde todos os comentários. Vamos lá. Bom, gente, Brasil, vamos falar do Brasil, que eu tanto amo. Meu Deus, imagina se uma canceriana não ia amar o país. Essa mulher é brasileira, Meu viu? Meu Deus do céu, eu sou apaixonada. Vocês não têm noção. Não tem. Bom, gente, a gente vai continuar com a quadratura Urano-Saturno, que para quem acompanha os nossos posts, o nosso Instagram, o nosso canal, já sabe que no vídeo Só para os Fortes, desde o início do ano, ele foi feito. Eu vou deixar aqui no izinho, caso você queira ver. Nós estamos falando no vídeo Só para os Fortes da questão da quadratura Urano-Saturno. O velho modelo contra o novo modelo, né? E é uma batida de frente. Então, coisas que precisam se estruturar e coisas que devem se manter, mas com uma estrutura nova. Então, é meio complicado e esse embate tem acontecido. Então, isso, infelizmente, a gente vai ter perdurando aí o ano todo. Está registrado, está fotografado no eclipse, nesse eclipse lunar que a gente teve. Agora, o que a gente tem aqui? Nós vamos ter dois aspectos que não são favoráveis, tá? Primeiro, a gente tem uma quadratura entre Mercúrio e Peixes. O que significa isso? Péssima organização. Pode acontecer da gente não conseguir ter ordem na questão das vacinas. Por exemplo, Mercúrio quadrando Netuno, né? Significa dados incorretos. Então, é muito provável que a realidade não consiga ser expressada através das informações. Então, é um tal de, olha, daqui um mês a projeção é a economia melhorar. Chega na hora, o dado está incorreto, não melhora. Ou ao contrário, nossa, nós vamos ter uma queda na inflação ou uma melhora na inflação e a gente não tem. Porque é praticamente nessa quadratura impossível, não é nem maldade não de quem faz, de quem lá estuda os dados, mas fica muito inviável realmente a gente ter uma informação precisa. Fake news, então, não preciso nem comentar.
Agora é bom, gente, antes de vocês pegarem uma informação nesse semestre, tá? Checarem mesmo, porque o que vai ter de informação desencontrada não vai ser bolinho. O outro papo que eu preciso bater com vocês. Vênus também vai fazer uma quadratura, que é um aspecto tenso, negativo para Netuno. Então, o que significa isso? A economia também estará confusa, desordenada. Então, não são só dados, pesquisas, né, com relação à vacina, economia, é a própria economia em si. Então, entra aí uma coisa da gente imaginar, e o pior é que a gente vai estar numa fase de ter uma tendência a estar bastante confiante, porque Júpiter está envolvido aí na jogada. Quem não assistiu para os 12 signos, Júpiter em Peixes, o trânsito, a gente também vai deixar aqui no izinho para vocês assistirem, que tem a dica dos signos. Então o Júpiter, ele deixa essa coisa, né? Netuno em Peixes, Júpiter em Peixes, é muita energia que a gente tem falando dessa ilusão. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando se falar a respeito de economia. É segurar e não fazer coisas grandiosas. Aí a gente entra naquela primeira etapa lá atrás, onde montar um grande, tudo que for grande, gente, Júpiter, né, envolve coisa grande. Um grande negócio, dá um grande passo, um grande gasto negativo, tá? Agora, nós temos também um aspecto, esse para mim é o aspecto mais preocupante, tá? Por quê? Porque é Marte, o planeta da guerra, tá? Da briga mesmo, fazendo um cabo de guerra, é uma oposição para Plutão. Plutão é guerra, Plutão é morte, Plutão é destruição. Então, o que a gente pode ter nesse péssimo, na minha opinião, aspecto? E que está retratado no céu até o final do ano. A gente pode ter risco de guerras, como a gente já está tendo aí esse embate, né? Um certo risco lá em Israel, está tendo todo esse clima pesado. Agora, além disso, gente, é uma energia preocupante de brigas, de oposição, por exemplo, oposição política, né? Então é um brigando com o outro, mas brigas mesmo, a gente está falando de coisa que pode ser séria. Isso é bem preocupante. Ataques de oposições religiosas, então é uma religião que acha que está certa, é a outra que não, a minha é melhor, e isso pode ferver. Então eu vou pedir para que vocês fujam não só pela pandemia, mas fujam de ambientes de aglomeração, onde vocês achem que um grupinho que defende X causa vai estar no lugar que o outro grupo que defende Y causa vai estar, porque o risco de ataques mesmo, de agressividade é muito grande. E o pior de tudo, que eu acho que pode ocorrer, são brigas entre criminosos também. A gente pode ouvir muito nos noticiários a facção X contra Y, e isso prejudica a todos nós. Então, infelizmente, é uma revelação de agressividade, é uma revelação que esse eclipse faz das pessoas más, infelizmente. Mas o Alê vai dar um ponto Olha só. Positivo pra gente, tá? Porque tudo tem um ponto de equilíbrio. A gente tem uma vantagem aí que talvez consiga equilibrar bastante dessas coisas que a Pri falou e que é muito verdadeiro o que eu vou citar aqui para vocês, que é o seguinte: um Marte, ele vai estar em trígono. Abre o negócio ali do computador para mim. Isso. Desculpa. Ele vai estar em trígono com Netuno, pronto. E ali, esse trígono com Netuno, ele traz, então assim, é Marte em Câncer e Netuno em Peixes. Esse trígono será muito revelador e muito importante, porque ele vai fazer com que pessoas de bem tenham ação em cima dessa situação toda, essa fase difícil. Então, homens e mulheres de bem estarão ali lutando, né? Pessoas que têm uma energia positiva, se esforçando de algum modo para tentar conectar uns aos outros de uma forma mais equilibrada. E uma outra coisa muito importante é que as instituições com isso também estarão
tentando de alguma forma serem mais unidas, mais somadas, né? A gente tem Marte em Câncer, que é uma movimentação. Marte em Câncer é uma iniciativa, é uma atitude, é uma força para proteger as famílias, para tentar unir as famílias. Inclusive, uma dica especial é que se você tiver alguma divergência com a família nesse período, desses próximos meses, isso estiver difícil, saiba que, de algum modo, a importância é você tentar resolver isso de forma flexível, da forma mais harmônica possível. Porque se você fizer isso, se você tentar resolver as coisas de uma forma, levantando uma bandeira branca, entrando em trégua, um acordo, né, de uma forma com paz, com certeza o desfecho será feliz. Esse trígono é o que há, é o must. E a gente tem também nisso orfanatos, hospitais, instituições empresas que podem se unir para ajudar outras pessoas, eventos que envolvam um objetivo, que é ajudar as pessoas que estão sofrendo com esse tipo de guerra, né, política, religiosa, como a Priscila colocou esses pontos aí, pessoal. Bom, agora vamos falar de uma coisa muito importante, tá? Para finalizar isso aí, sim, os países. A gente precisa falar, eu vou falar aqui dos países, tá? Vamos explicar só uma coisa rápida, para vocês entenderem. Aonde passa a sombra, aonde a gente consegue visivelmente ver a sombra do eclipse, seja do eclipse solar ou lunar. Desculpa. Ele tá fazendo barulho. A sombra do eclipse onde se passa, seja lunar ou solar, naquele país ou naquele local, ali é que o negócio pode ser intenso, tá? E aí a pergunta que vocês não estão calando aí, né? E o Brasil? O Brasil vai dar para ver? Não, gente. O Brasil vai sofrer os efeitos desse eclipse. Porém, os mais fortes serão visíveis, tá? É onde vão provavelmente sentir mais esses efeitos, na Austrália, tá? No oeste dos Estados Unidos, que inclui ali Califórnia, São Francisco, Dallas, Washington. Ali o negócio pode ter alguma coisa de diferente rolando. E depois o sudeste asiático, Tailândia, Singapura, Indonésia, Vietnã e China. Então fica uma coisa assim, meio que a gente fica com o cabelinho em pé, pensando que tanto Estados Unidos, algumas regiões, como China, que são as duas potências maiores da economia mundial, estarão sob os efeitos deste eclipse lunar. Depois nós vamos voltar para falar do solar, vamos ver se eles vão estar lá também, a gente vai estudar para vocês, mas a princípio preparem-se para eventos que podem ter a ver com a economia, porque são as duas maiores potências econômicas mundiais. E agora, chega de churumelas, deixa o seu like que a gente vai começar os signos. Cadê? Bom, vamos para os assuntos. E vamos aos signos. E a parte dos signos, a gente tem dicas que vão ser bem objetivas, bem diretas, para vocês entenderem os desafios de cada um de vocês, de cada signo. Eu vou começar com o começo, com o signo de Áries. Vamos lá. Então, para falar de Áries, eu vou falar aonde realmente pega. Vamos ver as cartas, Priscila. A gente tirou aqui 2 cartas para cada signo e para você, ariano, as cartas são o barco e os livros. Esses serão assuntos que estarão na vida de vocês. Vamos lá. Muito bem. Então, os assuntos são cursos, né? Estudos, ok? E viagens. Então, os arianos devem ter um pouco de cuidado porque provavelmente encontrarão dificuldades nestas partes aí. Na hora de vocês quererem se dedicar a um curso, a um estudo, a desenrolar uma situação para a vida de vocês em relação a um projeto de concretização de cursos, especificamente nessas partes e na parte dos estudos. E a gente está falando de estudos mais relacionados a estudos que vão embalar vocês.
seja num profissionalizante ou estudos superiores, ok? E aí a viagem pode ser dentro, fora do país, principalmente fora, mas pode afetar qualquer tipo de viagem. Uma certa dificuldade, uma certa barreira para conseguir resolver essas situações. Provavelmente será difícil conseguir fazer viagens, provavelmente será difícil terminar um estudo superior agora, provavelmente ou difícil ou não vão conseguir. Então é importante saberem disso para se programar melhor, né? Ter uma carta na manga caso esse projeto não dê certo agora. Não quer dizer que futuramente não possa vir a fluir. Bora pro próximo signo! E vamos lá agora para o signo de Touro. Vamos lá! Eu tirei aqui para vocês, no baralho cigano, nós temos a carta do peixe e a carta da foice. Pois bem, o assunto para vocês é, com certeza, dinheiro, né? Então, a Priscila, pode ocorrer algum problema? Sim, pode aparecer, vocês descobrirem, porque eclipse tem essa característica, né, de desvendar, de trazer à tona. Então, pode ser que você descubra que não pagou um imposto, deixou de pagar uma taxa, aí vai ter que correr atrás daquilo para ajustar, né? Ou de repente aparece aí um gasto extra que vocês vão ter. Então é importante que vocês entendam que caso ocorra algum tipo de gasto extra, alguma coisa que mexa com a vida financeira de vocês, é só para mesmo vocês poderem do zero ajustar essa situação e depois bola para frente até o final do ano, se organizar financeiramente. Vamos para o próximo signo? Vamos lá! E o signo é Gêmeos. Para falar do signo de Gêmeos, nós tiramos aqui cartas do baralho cigano, que é muito interessante, né? Elas inclusive coligam aí com a carta do signo de Gêmeos. Os pássaros e o coração. Isso aí. Vamos lá. Já dá para perceber que o assunto é relacionamento afetivo. Então é muito importante para os geminianos que observe, meninas e meninos de Gêmeos, observem o que está acontecendo. Então é o seguinte, ó, pode acontecer várias coisas, tipo adiar o casamento, adiar o encontro do fofes, né? Do cremosinho ou da cremosa, adiar o envolvimento, as descobertas na relação também pode acontecer, de vocês de repente descobrirem aí algo que vocês não queriam descobrir, né? Porque trata-se de assuntos mais complexos, mais difíceis, né? Trata-se de uma dificuldade no assunto. E para os Gêmeos a dificuldade será nos relacionamentos, tanto de amizade quanto de amor, especificamente de amor, tá? Então pode acontecer também em relações profissionais, como distâncias de sócios, tá? Haver um distanciamento, não falar a mesma língua, não conseguir realizar uma sociedade ou não conseguir solucionar os aspectos dentro de uma sociedade. É muito importante que vocês entendam, isso eu acho que é uma grande dificuldade para os Gêmeos, principalmente olhando a carta do baralho cigano, vai ser uma dificuldade incrível para os Gêmeos resolver as coisas sozinhos, né? Eles têm que aprender a resolver as coisas sozinhos. Talvez por isso, né, ocorra. Eu acho até que é por isso, Pri. Então, Gêmeos, vocês precisam encarar essa situação. Às vezes haverão situações, provavelmente, que só vocês mesmos podem resolver. Aceita isso numa boa, numa leveza e soluciona, né? Muito provavelmente é difícil envolver outros. Por mais que você queira ajudar as outras pessoas a fazer algo junto com alguém, muito possivelmente funcionará melhor em a maioria dos casos se forem vocês consigo mesmos. Próximo signo! E vamos lá para o signo de Câncer. Ou caranguejinhos aí em Portugal. Eles aí. Bom, cancerianos e cancerianas, vai mexer um pouco com a questão cartas da casa e cartas da cobra. Puxa. Então, vamos falar que podem ocorrer situações que envolvam a rotina, o lar de vocês, a casa. Então, de repente, você está esperando aí mudar de casa,
você está esperando alterar um pouco a tua rotina do dia a dia, tá programando para fazer tal coisa, X assunto, Y, no trabalho também, de repente você está procurando organizar uma nova fase profissional, tá aguardando alguma coisa importante profissional acontecer e de repente pode não acontecer, né? Então, de repente, aquela coisa de, poxa, eu estava esperando uma promoção, ela não aconteceu, né? Ela retardou, ou me mandaram embora, ou de repente a minha rotina do trabalho, eu trabalhava de manhã, me jogaram para trabalhar à noite, né? Alteraram o meu horário sem me falar. Então, são situações ligadas à rotina, ao trabalho, que vão precisar ser revistas e que podem sim ter contratempos. Exatamente para quê? Para que vocês ajustem isso, zerem, vejam se querem essa rotina dessa forma ou se desejam alterar, porque os eclipses revelam. Então, de repente, pode revelar que essa rotina que você tinha não era ideal para você. Por isso, ela foi desfeita. Priscila, eu trabalhava de dia, agora me colocaram para trabalhar à noite, ai que raiva. De repente lá na frente você vai entender que de dia você conseguiu fazer um outro bico e que no final foi ótimo você ter sido transferido para a noite. A outra questão, saúde. Cancerianos e cancerianas, olhem para o estado emocional. Nós falamos no início do vídeo que câncer é muito atingido quando acontece um eclipse por conta do luminar. Então, observe a rotina, ao menor sinal de qualquer probleminha de saúde, qualquer mal-estar, vá olhar, porque ali pode estar um sinalzinho de que alguma coisa pode não caminhar bem. Mas até o final do ano dá para sim fazer um tratamento, dá para se cuidar, dá para melhorar a rotina e ficar, muito bem. Vamos para o próximo signo? Vamos! E agora vamos para Leão. Vamos lá para as cartas. Quais cartitas para os Bom, leões? para os leoninos saiu aqui no baralho cigano a carta da criança e a carta da aliança. Muito bem, então vai afetar muito, leoninos, a parte de relacionamentos sociais com pessoas, de relacionamento com amigos, de relacionamento afetivo. Precisa ter um pouco de paciência aí. Mas o que vai afetar mesmo com essa criança aí é a parte de filhos. Tanto na comunicação, na forma de relacionar-se, na forma da tratativa com os filhos. E para aqueles que querem filhos, poderão encontrar alguma dificuldade nesse período até o final do ano. Pode haver aí uma fase mais desafiadora e isso pode afetá-los. Também deve afetar os prazeres e aí mexeu com isso, complicou. Leão gosta de ser feliz e os ascendentes em leões também, viu? Os ascendentes em leão. Imagine o seguinte, imagine por exemplo a Priscila aqui que é ascendente em leão e de repente ela adora tomar o sol dela e não tem sol. Afeta, esse é o exemplo. Então é preciso saber lidar com tais dificuldades. Alguns prazeres da vida podem ser restringidos, né? De alguma maneira, pode estar restrito. De repente um filho pode falar que vai embora, né? Que vai morar em outra casa, em outro lugar, também pode acontecer com os filhos. A questão também associadas à parte de casamento. E muito dentro disso, até mesmo para os solteiros em relacionamentos, né? Será um período de definição. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Vai ser assim para o leão. Então, leoninas e leoninos, é meio que vai o racha na parte emocional, na parte afetiva. Então vai pegar bem aí e é preciso então estarem tranquilos, equilibrados para poder lidar com essa dificuldade que é até passageira, mas é importante saberem lidar, ok? Paciência, que passa. E vamos para o signo de Virgem. Bom, as cartas para vocês do baralho cigano são a carta da casa e a carta do coração. O assunto para vocês nesse eclipse com certeza envolve o lar, a família, a pátria, né? Então, tudo que envolva moradia, de repente você estava esperando fechar um contrato, mudar para um imóvel,
pode ser que não dê certo, ou de repente você está morando num imóvel e o proprietário chega para você e fala: olha, infelizmente eu vou vender, você tem que desocupar. Então, tudo que envolve a estrutura de moradia, de conforto e também notícias de familiares. Então, algum problema com um membro da família, e aí você tem que tentar ajudar, sem se envolver demais, sem comprar brigas, né? Lembrando que tem que ser com a carta do coração, aquela diplomacia, aquele jogo de cintura. Todos os sentimentos de vocês também vão estar, assim, de alguma forma muito à flor da pele. Então, para vocês, virginianos, é uma atenção redobrada ao assunto moradia, família, casa e a cidade, a pátria. De repente vocês estão programando uma viagem, ou programando ver parentes que estão distantes, ou tem que de última hora, por conta do eclipse, descobre que precisa fazer uma viagem e não pode fazer, ou vai fazer a viagem e ela não é bacana para outro país, ou de repente tem um problema com um parente em outro país e não dá para viajar porque a fronteira está fechada. Então tudo isso são contratempos que vieram para fortalecer, porque na realidade o eclipse vem para revelar, mas ao mesmo tempo transformar. Então bora lá até o final do ano ajustar esses assuntos com a família. E agora vamos para o signo de Libra. E quais são as cartas para os librianos? Vamos lá, você tirou aqui a carta dos livros no baralho cigano e a carta da notícia. É isso aí. Bom, pessoal, sendo assim, os librianos deverão dar atenção às notícias que vêm até vocês. Não está associado especificamente só à sua forma de noticiar, mas sim como essa notícia vem até vocês. Interessante, porque os librianos receberão notícias da mudança da vida das pessoas que o Libra tem conexão. Por exemplo, é natural que você saiba que o irmão está passando por uma mudança e que isso te afeta de alguma forma e que você se preocupe com essa pessoa, ou que isso está associado aos familiares e que aí te preocupa. Então, você meio que fica ali como espectador, né, da informação do outro. E o Libra, como tem uma grande capacidade de jogo de cintura, deverá ter uma calma para poder lidar com as relações com o próximo, saber aconselhar, e vai ter uma dificuldade, porque a fase ela revela dificuldades. Então, em todo lado da comunicação, o Libra pode sentir dificuldade, inclusive do outro entender errado aquilo que você está passando, aquilo que você está se comunicando. Logo, vocês que são mestres na parte do jogo de cintura, na habilidade de conversar com as pessoas de uma maneira em que gere equilíbrio e paz, né? E aí encontrar essa dificuldade não vai ser muito fácil. Outra coisa é atrasos também, atrasos na relação de contratos. A gente tem que lembrar que essas cartas do baralho cigano também relacionam-se a contratos, a questões materiais, mais voltadas a assinaturas de contratos, pode ser de imóvel, pode ser de um projeto, pode ser de um curso. Deverão sentir ali algumas dificuldades em relação a esse aspecto, né? Tudo que for ter que ter um raciocínio bem pragmático, objetivo, pode sentir uma dificuldade também. Então, analisou isso, Libra? Sentiu uma dificuldade ali, mas lembrou do que a gente está falando aqui? Acalma, lembra que é passageiro, que essa dificuldade ela vem para você pensar ou até para te ajudar a evitar se envolver com maiores problemas. Aceita isso, busque com calma uma saída e aquilo passa e vocês conseguirão resolver as situações. Então, encare aí, Libra. Vamos agora para o signo de Escorpião. Bom, vamos ver as cartas que saíram para vocês. Nós temos aqui a carta do buquê no baralho cigano e a carta do peixe. Pois bem, vocês podem estar olhando as cartas e falando que cartas lindas, fofas. Pois é, realmente existem dois lados da moeda do que pode ocorrer na vida de vocês quando o assunto for esse eclipse agora lunar. Bom, o primeiro, vocês podem ter perdas
surpreendentes, econômicas, de repente um imposto que vocês não esperavam e vão ter que pagar, de repente um cliente que ficou de entrar e não entra, né? De repente você descobre que tinha uma promessa de ganhar um dinheiro e que esse dinheiro não virá mais, ou que ele não era, a história não era verídica, né? De repente dinheiro envolve herança também. Então, de repente, estava aguardando uma herança, desenrolar aí algum inventário, alguma situação, e de repente tem aí um pepino com relação a essa questão que envolve a segurança econômica de vocês. Mas, por outro lado, existe uma possibilidade de ser o oposto. E aí vocês vão falar, nossa, que ótimo, então eu vou ganhar dinheiro, é isso? É. Só que tudo tem um aprendizado por trás, né? Então o que vocês vão ter que tomar cuidado? No caso de perda de dinheiro, ela vem para que vocês se alinhem de novo, ajustem o que tiverem que ajustar financeiramente. No caso de ganho, vamos supor que vocês aí ganharam uma bolada, uma herança, ou ganhou na Mega Sena, né? Ok, é maravilhoso, mas o dinheiro não é tudo. Talvez esse dinheiro possa trazer, com o transcorrer dos meses, algumas dores de cabeça. Não existem pessoas que ganham na Mega Sena e de repente 1 ano, 2, 3 depois estão sem nada, porque não souberam administrar? Então, nesse caso, o dinheiro passou a ser um problema, né? Não existem aquelas pessoas que ganham dinheiro e aí a família inteira, não, porque eu também quero, aí o outro, não, porque ele não me ajudou, ele ganhou dinheiro, ficou bem, não me ajudou, e você acaba sendo visto como uma pessoa ruim. Então, tudo que envolva o quesito dinheiro deve ser pensado, deve ser analisado. Se vier alguma situação revelada, aprenda a lidar com os valores mais simples. Aprenda que com dinheiro ou sem dinheiro, a lição desse eclipse é a simplicidade. E até o final do ano vocês ficam muito bem. Vamos para o próximo signo. E agora vamos para o signo de Sagitário. Sagi. Vamos lá. As cartas do baralho cigano são a mulher e a raposa. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante que o Sagitário preste atenção nas dificuldades em relação a tudo que eu vou falar. Primeiro, a dificuldade da autoimagem. O Sagitário tem que ter um pouco de cuidado para não exagerar a forma em que se apresenta, né? Então vamos supor, não só física e esteticamente, sem exageros, mas também relacionado a, por exemplo, vai entregar ali um portfólio, um currículo, algo que fale sobre si. Tem que ter um grande cuidado, porque vocês terão dificuldade de expressar isso. Ou farão de forma exagerada, ou as pessoas podem não ver aquilo que vocês estão passando. Inclusive, isso é muito importante, né? Vai ser uma fase que tudo que vocês quiserem apresentar para o mundo, a forma em que vocês se apresentam para o mundo, a forma em que vocês se relacionam com as pessoas, terá uma certa dificuldade. Isso vai estressá-los um pouco, porque as pessoas irão ver por um ângulo e vocês tentando mostrar no ângulo que vocês querem que vejam, né? Então, esta forma será dificultada, né? Será mais afetada. A maneira em que vocês buscam transparecer, a maneira em que vocês querem que os outros enxerguem vocês, poderá ser afetada. Vocês podem não conseguir passar essa imagem e isso pode estressar. Seja você no dia a dia, seja você professor, seja você um profissional de qualquer área que se relacione com o próximo ou no convívio. Às vezes você que é aposentado, chegando num prédio, né, ou chegando em algum contato, tendo aquela dificuldade, ou você, jovem de Sagitário, querendo que um grupo se inserir numa relação social e querem que as pessoas o vejam de uma certa forma, um formato, e aí você tem dificuldade de transmitir isso, ou as pessoas terem dificuldade de entenderem você.
Acho que ficou claro e é importantíssimo, então, entender que isso é passageiro, que vai ser naquele momento para que você aprenda com essa situação a transmitir o que vocês querem de uma melhor forma, né? Ou até mesmo para não se relacionar com aquele grupo, talvez seja um outro. Então, enxergue pela perspectiva melhor, que aí vocês se dão bem. E mais um detalhe importante, Sagitário, caso vocês tenham falado alguma coisa no passado, comentado alguma coisa no passado, pode acontecer de ser revelado, né? É o eclipse, e o eclipse revela. Então, Sagitário, como é ali aquela energia inicial, né? Deve-se ter cuidado também com o que menciona. E se já aconteceu, aquilo pode vir à tona e aí saber lidar com isso é muito importante, tá bom? Vamos para os capricornianos e capricornianas. Vamos ver as cartas que o baralho cigano apontou para vocês. Temos aqui a carta da torre e a carta da estrela. Pois bem. Bom, vocês vão ter que trabalhar assuntos delicados, provavelmente assuntos emocionais que venham à tona de um passado, né? Porque a lua, ela revela. Então, o eclipse, ele vem revelar, trazer à tona, talvez sentimentos, emoções íntimas que nem vocês estavam se dando conta que tinham. De repente, uma mágoa, um sentimento passado, alguém revela alguma coisa para vocês que mexe emocionalmente demais com vocês. Vocês podem sim ter que passar um tempo intimamente fechados, né? Mas fechados no universo de vocês. E para os capricornianos, que claro, né, são raros, mas pode acontecer na política, enfim, né, que cometeram atitudes erradas no passado, podem sim ter problemas seríssimos de justiça, inclusive responder situações criminais. Então, os capricornianos que no passado fizeram alguma coisa errada, os que não fizeram, podem ter que pagar aí a conta. Agora, quem não fez nada, realmente é uma prisão mais interior. Quem não está devendo. É uma relação consigo mesmo, é uma relação interior que terá que ser revista. Talvez alguém enxergue também o seu interior de uma maneira que você não goste e você tenha que trabalhar. A outra coisa também são questões muito ligadas à saúde, né? Os capricornianos precisam nesse eclipse, assim como os cancerianos, os leoninos, observarem a saúde. Como é que tá? Tá com algum sinalzinho, né? Ou recebeu alguma informação aí do astral? Agora, caso seja revelado algum problema de saúde para vocês, é tratar. É bola para frente, é cuidar. Tem aí o semestre para ter os cuidados. Apesar que não precisa nem ter problemas de saúde. De repente, você não anda se sentindo bem e você resolve alterar a rotina, melhorar a sua qualidade de vida. Então, isso também, o eclipse revela a necessidade de repente, se cuidar com uma dieta, uma rotina de sono mais adequada. Então, vamos para o próximo signo? Vamos para o signo de Aquário. Vamos e agora lá. As dicas importantes do baralho cigano. Pega aí, Pri. Bom, aqui no baralho cigano, tiramos a carta do cachorro e a carta do urso. Vamos nessa, então. Esses serão os assuntos. Pessoal, olha só que coisa interessante, né? Essas cartas, elas vêm de encontro com o ciclo de superação de Aquário. Então, em primeiro lugar, o Aquário vai entrar numa fase de possíveis decepções com os amigos. Possível, sim, porque o convívio pode levar a esse fato. E também com as relações sociais. Se não é com os amigos, são com pessoas que vocês são colegas, ou convivem, ou têm algum tipo de relação profissional, alguma conexão. Mas está mais na sociabilização, sabe? E aí é que pega, né? Esse urso e essa carta do cachorro está muito envolvido a vocês entenderem que às vezes as pessoas pisam na bola com a gente. E às vezes são as pessoas que
a gente menos espera. Então, Aquário, esteja entendendo que isso é possível acontecer. E ao acontecer, aceita bem isso, administra legal, alinha as suas circunstâncias. Se você não está conseguindo lidar com isso, tá difícil, procure a nós. Faz uma consulta, né, Pri? A gente alinha aí para vocês. O que não vai faltar é amigo novo depois. Para ajudar. Então é o seguinte, tomem cuidado como vocês vão transmitir as informações também, porque pode ser uma fase dificultosa para isso. Uma dica pode ser simplificar. Quanto mais vocês simplificam, maior é a chance de dar certo, tá? Mas é uma fase de muitos desafios nas relações sociais, né? Nas redes sociais, nas amizades, nesses ciclos de conexão com outras pessoas. É nisso aí, Aquário. Vamos então para o próximo signo. E vamos agora para os peixinhos. Peixinhos amados. Vamos ver as cartas que o baralho cigano apontou para o eclipse. Bom, nós temos aqui a carta da chave e a carta dos ratos. Uau, né? O que significa que esse eclipse provavelmente vai mexer com a área profissional de vocês. Talvez vocês descubram um impedimento, talvez vocês descubram uma certa limitação para chegar naquele objetivo profissional ou naquele objetivo que você tanto quer alcançar de sucesso, porque aqui a gente não está falando só com essas cartas, tá? Com a carta da chave, do profissional, e sim daquilo que é o teu sonho de consumo de alcançar, de chegar lá no topo daquela realização. Então, de repente, esse eclipse pode revelar algumas barreiras e algumas dificuldades. De repente, você estava esperando, sei lá, conseguir pintar um quadro, desenvolver alguma técnica e vai ter um bloqueio ali. Você vai descobrir que você vai ter que brigar pelos direitos autorais, que de repente aquela pintura que você fez não era o que estava agradando a todos naquele momento. Então você vai ter que reavaliar como você lida com esses acontecimentos inesperados para poder depois rumar realmente para o teu sucesso. Porque o assunto, vai por mim, vai ser sucesso. Como chegar lá? Como chegar lá? Lidando com esses contratempos que o eclipse pode trazer exatamente para te forçar a ir mais além dos seus dons. Porque às vezes você vai perceber que, poxa, eu tenho criatividade o suficiente para driblar isso aqui. Ah, não era esse quadro? Ah, tô tendo problema com isso, então vou fazer aquela outra coisa. E você não estava enxergando. Então o eclipse vem para realmente revelar aonde estão seus dons e como você pode efetivamente chegar lá. E com isso, a gente vai encerrando. Para quem ficou até o final, né? Um beijinho grande para vocês. Sempre diariamente com dicas no Instagram e aqui no nosso canal todas as segundas e quintas-feiras. Isso aí. Beijo no coração de vocês. Cabeça de gelo. Tchau, tchau.